Fala, torcedor vascaíno. O Felipe Coutinho ficou fora dos últimos 2 treinos do Vasco. E o zagueiro Léo voltará a ser titular para a decisão contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E o Pedrinho confirmou que o Vasco buscou sim um zagueiro nessa janela de transferências, mas afirmou que os valores pedidos por esses zagueiros foram muito altos. A joia do Vasco, Ryan, está brilhando na seleção brasileira sub-20 e infelizmente o volante Souza foi assaltado ontem no Rio de Janeiro. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Antes de ir para as notícias, peça o seu like ou sua inscrição nesse canal que é muito importante, me ajuda pra caramba. Agora sem blá blá blá, vamos para as notícias, vamos para as informações que é muito importante também. Vamos lá? A primeira informação que a gente tem é sobre o Felipe Coutinho. Ele mesmo, ele ficou fora dos últimos 2 treinos do Vasco no campo, no CT Moacir Barbosa, e fez apenas atividade na academia. Segundo a Atenção Vascaínos, o Felipe Coutinho ficou fora dos últimos 2 treinos no campo, no CT Moacir Barbosa, realizando apenas atividade na academia. O motivo da ausência no gramado ainda não foi divulgado. A expectativa para a novidade nesta segunda-feira. Informação dada pelo M. Vasconcelos. Então, cara, Felipe Coutinho que estava previsto, né, para voltar contra o Atlético Paranaense. Agora, o porquê que ele ficou fora desses últimos 2 treinos, só ficou na academia, a gente não faz a mínima ideia. Mas espero que não seja mais uma lesão, né? Espero que a gente não frute novamente com o Coutinho, com esse negócio de lesão. Cara, infelizmente, ele acabou se tratando da lesão, teve Covid. Então, a previsão de volta dele era voltar contra o Atlético Paranaense nesta quarta-feira para a decisão contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Então, pela informação da Atenção Vascaínos, ele ficou fora dos últimos 2 treinos do Vasco no campo. Ele estava no CT, só que na academia, tá bom? Então, é mais ou menos isso a informação do Felipe Coutinho. A outra informação é sobre o zagueiro, né? O zagueiro Léo voltará ao time titular do Vasco da Gama. Isso é mais ou menos óbvio, né? A gente já falou, já comentou muito sobre o Lincoln ser titular e tudo mais. Só que foi o que eu falei pra vocês, gente. O Rafael Paiva não vai arriscar colocar um garoto da base num jogo decisivo. Eu aposto com vocês que ele não vai colocar o Lincoln nem contra o Atlético Paranaense e nem contra a Mulambada, porque são jogos muito importantes e jogos de decisão, entendeu? E aí vai que o moleque falha esses jogos aí. Eu não concordo realmente também, eu fico com Paiva nisso de colocar um zagueiro que seja jovem contra a Mulambada e contra uma decisão contra o Atlético Paranaense. Beleza? Então, o Léo voltará ao time titular do Vasco nos jogos contra o Atlético Paranaense e Urubu. Por quê? Porque o João Vitor tá suspenso contra os 2 times aí, entendeu? Então, como o João Vitor não vai jogar, o Léo vai acabar voltando ao time titular do Vasco, tá bom? Então tá aqui, ó, o Vasco aproveitou a folga da data FIFA para recuperar os jogadores física e mentalmente antes dos duelos decisivos pela Copa do Brasil e Brasileirão. Um deles, em especial, tem ganhado o respaldo dos companheiros e da diretoria. O zagueiro Léo será o substituto de João Vitor, que está suspenso para os jogos contra o Atlético Paranaense e Flamengo. O jogador tem sido muito questionado pela torcida por erros recentes contra o Red Bull Bragantino e o Criciúma, e foi sacado do time titular após o retorno de João Vitor, que se recuperou de lesão. O presidente Pedrinho tem conversado com o jogador. O Pedrinho falou o seguinte: a confiança é importante, como mesmo tem com um desempenho muito abaixo e consegue reagir. Ele fez essa pergunta. O Léo vive um momento de pressão e é preciso entender o momento para recuperar e voltar a desempenhar. Falo para ele, entre aspas, identifique os pontos positivos e negativos, corrija e trabalhe. Fecha aspas. Ele tem a possibilidade de se recuperar, é bom tecnicamente, tem boa velocidade e sabe sair jogando, só que sem confiança não consegue dar uma resposta. Disse o Pedrinho em uma entrevista no canal Igor Rodrigues. Tá bom? Então, muito importante, cara. O Pedrinho, obviamente, ajudando no bastidor. Todo mundo sabe que ele tá ajudando no bastidores. Até porque o clima do vestiário do Vasco é muito bom. Muito por conta do Pedrinho, que acabou tirando o espírito negativo da 777, né? Então, se tem um ponto que é muito bom no Pedrinho ali, que ele sempre tá ali no vestiário, comandando o vestiário, apoiando os jogadores e tudo mais. E, obviamente, tem que apoiar o Léo, gente. É o zagueiro que vai representar a gente dentro de campo. Na quarta, contra a Mulambada, porque não chegou ninguém. Não chegou ninguém, o João Vitor tá suspenso, então vai ter que ser o Léo. A gente vai ter que aguentar, infelizmente.
Não que a gente queira, mas a gente vai ter que apoiar o jogador, porque ele é o cara que tá defendendo a gente, defendendo a nossa. Tá colocando a cruz de malta ali no peito dele, defendendo a gente dentro de campo. Então tem que apoiar ele, não tem muito o que fazer. A gente não contratou nenhum zagueiro, então não tem muito o que fazer realmente. Então tá aqui, o Vasco buscava zagueiro na janela, mas não conseguiu contratar ninguém para a posição. Até por isso, o clube entende que é importante valorizar as peças que estão no elenco. Então tá aqui, cara. É mais ou menos essa informação aí do Léo. É o zagueiro que vai ser titular, muito provável contra o Atlético Paranaense. Acho muito difícil, como eu falei para vocês, dele colocar um Lincoln ali, arriscar. Eu acho que não. O Rojas, outra coisa também, o Rafael Paiva colocar o Rojas, acho muito difícil. Até porque eu acho o Léo um melhor zagueiro do que o Rojas, incrivelmente que pareça. O Rojas é perdidão, o Rojas não sabe. Cara, ele é muito ruim. O Rojas é. O que eu fico. Cara, sem acreditar que o cara recebe mais de 500 mil reais dentro do Vasco. O Rojas é inacreditável. É um cara que veio a pedido do antigo treinador, inclusive, o Ramon Dias. Cara, é inacreditável uma parada dessa que acontece dentro do Vasco. E aí o Pedrinho, nessa entrevista ao canal do Igor Rodrigues, ele falou o seguinte: o Pedrinho, abre aspas, zagueiros pediram valores absurdos, valores que chegam ao nível do Coutinho. Então, cara, se o Coutinho hoje em dia recebe 1.500.000 reais por mês, os zagueiros pediram por volta desses valores aí. E aí fica muito difícil o Vasco conseguir trazer um zagueiro realmente. Se isso for verdade, cara, não tem como trazer um zagueiro dessa maneira. Pedindo 2 milhões de reais, 1.500.000 por mês, é muito dinheiro, entendeu? Aí tá aqui, ó. Outros zagueiros pediram valores absurdos. Valores que chegam ao nível do Coutinho. Eu não vou causar nenhum dano. Esse é o preço de uma gestão irresponsável. Exatamente. Eu concordo com o Pedrinho nesse ponto também, gente. A gente sabe que é prioridade, mas não dá pra gente fazer loucuras também, não. Entendeu? Como o Corinthians tá fazendo. O Corinthians não pagou ninguém e tá contratando o Depay pra ganhar 3 milhões do Corinthians. E aí o Pedrinho, obviamente, não quer essa parada dentro do Vasco. Até porque foi esse motivo que o Vasco tá nessa lama, que é hoje em dia de dívidas. E aí foi a empresa 777 também que acabou. Era pra ser a salvação do Vasco, acabou não sendo nada. Então, é mais ou menos isso. Então tá aqui, eu podia fazer loucuras, exatamente, igual o Corinthians tá fazendo. O presidente do Corinthians tá fazendo loucura, gente. O Corinthians tá devendo 5 clubes, que eu tava vendo na matéria, 5 clubes e tá pagando 3 milhões de reais de salário pro Depay agora. Então é um bagulho que inacreditável, né? Ele tá aqui, eu podia fazer loucuras, contrato, não pago ninguém e faz o que todo mundo fez a vida inteira. Exatamente. Porque o Vasco tá nessa lama hoje em dia é por conta disso. Porque oferecendo contratos muito altos, e acaba não pagando, e aí contrata, e aí não paga quem tá devendo, e aí acaba esse ciclo aí, e por isso o Vasco tá hoje em dia nessa situação. E o Pedrinho quer mudar, obviamente, se não tiver ninguém ali que possa mudar essa situação, o Pedrinho vai estar lá para mudar, exatamente. É bom, então é mais ou menos isso, esse ponto do Pedrinho aí, achei bastante maneiro, só que é o que eu falei, né, a gente acabou se frustrando por conta de não chegar nenhum zagueiro pra gente. A gente queria muito um zagueiro, obviamente, que a gente não queria ir com o Léo, para 2 decisões contra a Mulambada e contra o Atlético Paranaense, mas é o que resta, é o que tem ali no nosso elenco, tá bom? Então essa informação foi dada para vocês. A outra informação, não é nem informação, mas um dado, cara. O Ryan, a joia do Vasco, está brilhando na seleção sub-20, a seleção brasileira. Pra quem não sabe, tá acontecendo jogos da seleção brasileira. Inclusive foi no São Januário. Então tá aqui, ó, o Ryan com a camisa da seleção brasileira sub-20 tem 2 partidas e 2 gols. Então, as 2 partidas aconteceram, inclusive, no São Januário. É um ponto importante, maneiro e também, de jogos da Seleção Brasileira Sub-20 no São Januário. Então é muito importante, cara, esses dados aí, essas informações. Por quê? Porque o Ryan é um jogador muito importante. É uma joia do Vasco. É uma joia que pode trazer muito dinheiro pro Vasco. Só que já foi contestada pela torcida, a torcida já vaiou, já cobrou muito o moleque. Só que, cara, a gente tem que lembrar que é um moleque de 18 anos, gente. É um moleque de 18 anos que tem muito potencial. E, obviamente, ele vai ser ali o reserva do Verratti? Não vai, cara. Ele não vai fazer o mesmo papel que o Verratti faz no Vasco hoje em dia. São características diferentes e é um jogador mais jovem, entendeu? Então, cara, a gente tem que ter paciência com esse jogador Ryan. Ele tá entrando bem nos últimos jogos agora, inclusive. E, obviamente, na seleção brasileira ele tá sobrando. 2 jogos, 2 gols. Então, não tem muito nem o que falar sobre o Ryan, obviamente. Tá bom? Então pode ser uma joia que o Vasco pode vender futuramente por um valor muito bom e ajudar, obviamente, no caixa do Vasco. A outra informação, cara, não é informação, mas uma triste informação, né? Que é que o Souza
ele foi assaltado na tarde neste domingo. Então ontem ele foi assaltado no domingo, no dia 8, em Olaria, na zona norte do Rio de Janeiro. A esposa do volante divulgou um vídeo nas redes sociais explicando o ocorrido. O Souza disse que os assaltantes estavam armados de fuzil, roubaram o carro, o celular, pediram a senha e até o chinelo dele foi roubado. Cara, é triste. Quem vive no Rio de Janeiro tem que conviver com isso. Não tem muito por onde escapar. E aí o Souza, como já viveu no Rio de Janeiro, sabe como que é perigoso aqui? O Souza, obviamente, deve ter um carro, um carrão. E, cara, no mínimo ali tem que estar blindado o carro dele. Ele evitar passar por essas áreas ali. Porque, obviamente, se chegar lá com uma BMW na Olaria, vai chamar muito atenção e, obviamente, da bandidagem. Então ele acabou dando mole. Infelizmente, né, Rio de Janeiro, essa situação é hoje, a gente pode andar com carro de luxo. Esses jogadores, por exemplo, não podem andar em carro de luxo em lugar nenhum. Só naquela área, aquela áreazinha que você sabe onde é aqui no Rio de Janeiro. Aí, ok, andar com esses carros. Agora ir pra Olaria e tudo mais, já fica mais complicado. Se você quiser andar por lá, blinda o seu carro, né? É mais ou menos isso e, obviamente, dinheiro que não falta pra ele. Mas, cara, infelizmente, a situação do Rio de Janeiro, né? É óbvio que a culpa nenhuma é dele. Só que, cara, pra andar no Rio de Janeiro, um jogador, obviamente, que anda em carrão sempre, tem que tomar esse cuidado aí. Tá bom? Acabou colocando o nome aqui de novo, mas muito obrigado, gente. É mais ou menos isso as informações do dia de hoje. Não tem tantas informações, né? O dia tá meio parado, a semana tá meio parada no Vasco. Não tem tantas informações, novidades, nada do tipo. Mas, cara, essa semana agora vai ter informações que só. Vai ter muitas informações. Vai ter pré-jogo, vai ter pós-jogo. Lembrando pra vocês, vai ter live pós-jogo contra o Atlético Paranaense. Tá? Muito importante esse ponto aí pra vocês entrarem aqui no nosso canal. Vai ter aquela livezinha pós-jogo, trocando aquela ideia com vocês, conversando com vocês sobre o jogo, tá bom? Então, gente, é mais ou menos isso. Muito obrigado de verdade quem tá aqui até agora. Deixa o seu like, se inscreve no canal, que é muito importante também. Tamo junto, saudações vascaínas, tenham um ótimo dia e fiquem com Deus.